Datando de 150 a.C., os pergaminhos do Mar Morto profetizavam que os filhos das trevas seriam destruídos e que os filhos da luz viveriam em paz por toda a eternidade. E o conceito de um Deus onipotente que vai voltar no dia do julgamento também aparece em um dos assim chamados livros perdidos da Bíblia, o livro de Enoque. O livro de Enoque fala do julgamento dos não justos, que serão julgados pelo fogo, e que o Filho do Homem virá com 10.000 anjos flamejantes e que eles julgarão a humanidade. Após o julgamento final, a Bíblia diz que o novo céu será criado, a nova terra será criada e a nova Jerusalém descerá do céu em direção à nova terra. Muita gente teorizou que talvez fosse uma espécie de espaçonave, um tipo de OVNI. Mas haveria uma origem alienígena ou extraterrestre para as histórias bíblicas do julgamento final? Há alguns milhares de anos, os extraterrestres vieram e criaram a primeira humanidade por uma mutação artificial. E é claro, um dia eles voltarão. E claro, o julgamento será em função do que eles esperavam que fizéssemos. E os que entenderem o que aconteceu no passado não ficaram chocados, porque sabiam e esperavam desde sempre o que vai acontecer. Na minha cabeça, será quando os extraterrestres genuinamente retornarão ao nosso planeta e se anunciarão, e nessa altura, os humanos que atingiram a iluminação se juntarão a seus irmãos, os extraterrestres que nos criaram, e todos voltaremos às estrelas. O dia do julgamento. Dia de acerto de contas. É o dia do fim dos tempos, quando Deus voltará e descerá sobre a terra para julgar vivos e mortos segundo o bem e o mal que praticaram em sua vida. Conforme as crenças mais difundidas, o retorno de Deus seguirá uma série de eventos que incluem o Armagedon, a aniquilação de todas as criaturas, a ressurreição dos mortos e a volta de todas as almas a seus corpos físicos. O dia do juízo será o dia em que cada homem e cada mulher será responsabilizado por suas palavras e por seus atos feitos em vida na terra, em que Deus julgará as almas dos vivos e dos mortos por tudo o que fizeram neste planeta. Todo o mundo morre e Deus ressuscita a todos para a vida, para então haver o julgamento, e os maus serão atirados nas trevas profundas. Os cristãos acreditam que Jesus seja o Filho de Deus e que ele voltará para a terra no dia do juízo para julgar todas as almas, tanto dos vivos quanto dos mortos. No dia do juízo final, vamos ver que as almas dos mortos serão reunidas a seus corpos físicos, que serão reerguidos dos mortos e reconstituídos mesmo geneticamente pelo próprio Deus. Antigas culturas também acreditaram no retorno de seus deuses e no dia de um juízo, que no fim estejamos destinados a encontrar nossa origem alienígena. E se for assim, isso realmente corresponde à noção de que nossa existência não acaba com a morte? E haverá um mundo entre a vida e a morte? Um que leve a um plano, talvez, extraterrestre? Abril de 1983, Carmel, Califórnia. Percorrendo uma estrada costeira, Jessica Hans, de 27 anos, estava no banco do passageiro do carro de um amigo em direção norte, a caminho de São Francisco. Estávamos indo pela estrada e a última coisa que eu disse foi: veja isso. De repente, o motorista perdeu o controle
e bateu de frente em uma árvore. O amigo de Jessica escapou com ferimentos leves, mas o caso dela foi muito mais grave. Só me lembro de uma coisa. Eu estava numa ambulância. Eu senti que havia algo muito errado. Quase morta, Jessica foi levada a um centro cirúrgico onde teve uma experiência extraordinária. À noite, eu senti uma presença entrar na sala. Era uma presença muito afetuosa e tive a sensação de ter mudado para outra dimensão. E, telepaticamente, uma voz me disse: se você quiser desistir, tudo bem. Eu sabia que estava deixando o meu corpo e eu disse sim. Fui instantaneamente a outro lugar. Eu não tinha mais corpo. Eu era um ponto de luz. Depois de um momento, experimentando isso e sendo isso, uma luz apareceu. E eu fui para a luz, como um raio, e entrei na luz. O raio estava cheio de milhares e milhares e milhões de luzes brilhantes. Era lindo e eu pensei, que bom, que bom! Tive a sensação de que a terra, as pessoas onde trabalhei, coisas que fiz, tudo era cada vez mais uma ilusão. E havia presenças de todos os lados, presenças muito afetuosas, nem masculinas nem femininas. Eram essencialmente energia. E tudo era simultâneo. E quando revi minha vida, eu percebi que eu queria voltar. Como outros milhares de relatos de quase mortos, a história de Jessica tem elementos extremamente consistentes. A luz muito brilhante, a noção de um portal ou de um túnel, a presença de entes queridos e uma sensação de paz e segurança. É misterioso que essas pessoas pareçam falar das mesmas coisas. O túnel, o efeito, a habilidade de se transferir de um ponto a outro, e todos parecem ter feito o mesmo caminho. Quanto mais sabemos de experiências de quase morte, mais percebemos a evidência que fundamenta o conceito. Experiências de quase morte são reais. O filósofo grego Platão documentou a história de um soldado chamado que disse que foi ferido em batalha e viu sua alma deixar o corpo e caminhou com vários deuses através de um túnel de luz para um lugar misterioso. Os deuses mostraram a que as almas boas eram mandadas para o paraíso e gloriosamente recompensadas. Mas as almas más eram mandadas a um reino onde eram punidas, depois purificadas e depois ressuscitadas. É muito interessante. Ele diz não só que viu que havia recompensas e castigos, mas também viu que as almas eram reencarnadas. Esse é o aspecto radical da coisa, algo totalmente novo. No mundo grego havia um conceito de alma, não só como imortal, mas que reencarna perpetuamente. O que empolga é que há muitas evidências apontando para a realidade da alma. Em outras palavras, parece haver em nós uma parte espiritual, sobrenatural, não física, que transcende e sobrevive à morte e que prossegue e vive para sempre. Serão esses relatos de experiências de quase morte prova de vida após a morte? Prova de que há uma alma eterna? De que pela eternidade a virtude é premiada e a maldade é punida? Ou esses relatos tão convincentes dão conta de outra realidade, muito mais extraterrestre? Se for verdade, quem ou o que originou a vida humana? Toda a vida neste planeta está interconectada. E nossa própria vida está conectada à vida primordial do início da vida neste planeta. As lendas e mitos sobre vida após a morte que surgiram em inúmeras civilizações ao longo de milhares de anos teriam sido meras invenções humanas?
Talvez o que espere os humanos não seja a morte, mas uma profunda sabedoria. Uma sabedoria que nos revelaria nossa origem terrestre ou extraterrestre.